Prefeito ACM Neto. Presidente Renan Calheiros, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os senadores aqui presentes. Presidente Eduardo Cunha, em nome de quem saúdo a todos os deputados federais e deputadas federais. Quero abraçar o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o nosso coordenador Márcio Lacerda, e em nome dele saudar a todos os prefeitos aqui presentes. Essa, definitivamente, não é a primeira reunião de prefeitos no Congresso Nacional. Nós já tivemos outras oportunidades em que fomos recebidos tanto pelo presidente Renan Calheiros, como também pelo presidente da Câmara. Não o presidente Eduardo Cunha, porque assumiu o seu mandato agora no início de 2015. Porém, eu percebo uma diferença muito clara entre essa reunião e as que aconteceram até então. A gente vê que o clima do poder legislativo, a gente vê que a postura do Congresso Nacional hoje é outra. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque, como 10 anos no exercício da Câmara Federal, aprendi a conhecer de perto esta casa. Temos outros prefeitos aqui que também foram parlamentares. Qual é a diferença essencial que nos faz ter esperança de que agora essa pauta de fato possa avançar? É que a gente vê no Congresso uma postura de independência. A gente vê um Congresso pautado e pautando os temas de interesse do país. A gente sabe que é inevitável que o Poder Executivo, de alguma forma, acabe influenciando na pauta do Legislativo. Porém, em nenhum outro momento na história recente da política brasileira, nós tivemos um presidente do Senado e um presidente da Câmara tão sensíveis à pauta do país e abrindo espaço para que a pauta do país efetivamente pudesse ser debatida. E é por isso que, nesse momento, nós reforçamos o nosso ânimo e as nossas esperanças de que haverá um desdobramento concreto e que nós poderemos dar passos largos no sentido de incorporar as necessidades dos municípios brasileiros. Eu percebo, presidente Renan e presidente Eduardo, que depois de tantas manifestações, de alguma forma, os principais temas foram expostos. E a gente pode identificar que existem aspirações de longo prazo e aspirações de curto prazo. É claro que a aspiração maior, talvez aqui tenha sido traduzida pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio, é uma revisão completa do Pacto Federativo, que nos permite identificar quais são as atribuições, as responsabilidades e as competências de cada um dos entes federados e, é claro, prover esses entes federados das condições, dos recursos orçamentários para atender os serviços e as suas obrigações. Essa é a aspiração de longo prazo. E essa aspiração, ela precisa se transformar num pacto nacional, que só vai adiante se dele participar o governo federal. Se não houver disposição concreta do governo federal de participar desse debate e construir um pacto nacional pela revisão do Pacto Federativo, nós não vamos avançar. É preciso a gente reconhecer como é a dinâmica da vida. Mas é claro que na medida que o Poder Legislativo assume o protagonismo deste debate, ele pode sim tornar inevitável o envolvimento do Poder Executivo. Agora, para a gente chegar no longo prazo, a gente primeiro precisa sobreviver. E aqui existem muitos prefeitos que estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite para sobreviver. Especialmente no ano de 2015. Porque estamos todos afetados na nossa arrecadação. Imagino que esse é um fenômeno nacional. Pouquíssimas prefeituras estão conseguindo cumprir aquilo que foi previsto na lei orçamentária aprovada em 2014 para ter aplicação
em 2015. Então, a frustração de receita, ela alcança o Brasil inteiro. E, por outro lado, a demanda pelas prefeituras aumentou, porque aumenta o desemprego, diminui o poder aquisitivo das pessoas. A porta que as pessoas primeiro batem é a porta das prefeituras. Talvez essa realidade seja até mais dramática no interior, nas pequenas cidades, mas as capitais não estão imunes a isso. Então, nós estamos falando da necessidade de adotarmos medidas de curto prazo para garantir que os municípios possam sobreviver e ultrapassar esse Rubicão. E eu quero pontuar de maneira telegráfica, para mim, quais são os 4 elementos mais importantes dessa pauta. Tudo tem relevância, mas eu gostaria de pontuar os 4 elementos mais importantes. A necessidade da discussão e decisão imediata sobre os precatórios, aqui já defendida e exposta pelo prefeito Fernando Haddad. A necessidade da gente poder lutar pela regulamentação da renegociação das dívidas dos municípios, tema muito bem exposto pelo deputado Eduardo Paes. A aprovação imediata e célere, e aí eu peço ao presidente Eduardo Cunha, que tem muita liderança na Câmara dos Deputados, que ele possa mobilizar os líderes partidários para indicar imediatamente os membros da comissão especial que vai avaliar a PEC 172. Não dá para Brasília legislar sobre temas que vão trazer impacto orçamentário expressivo para os municípios sem que as fontes sejam apontadas. Não dá mais. E por isso a gente faz um apelo pela aprovação da PEC 172 do deputado Mendonça Filho, líder do meu partido. E finalmente, o 4º ponto que eu considero essencial e imprescindível dessa pauta é o financiamento da saúde, que vai ser explanado pelo prefeito Renildo Calheiros, mas hoje tem município no Brasil comprometendo mais de 30% do seu orçamento com a saúde. Eu quero de antemão dizer que não me filio à defesa da criação de imposto, não me filio, mas acho que o Congresso Nacional precisa aprovar um dispositivo na lei orçamentária da União que garanta uma revisão anual da tabela do SUS e garanta que o governo federal esteja obrigado a transferir os recursos que são fruto de determinação legal. Eu dou um exemplo. As UPAs hoje estão funcionando e muitas delas não estão nem habilitadas e nem qualificadas, o que é obrigação do governo federal fazer. E, na minha opinião, isso deve se transformar em um mandamento legal aprovado pelo Congresso Nacional. Eu encerro agradecendo mais uma vez a acolhida dos 2 presidentes e dizendo que nós temos hoje a esperança renovada de que essa pauta possa avançar, de que o diálogo seja mais próximo, porque, no fundo, o que está em discussão aqui hoje é o bem-estar e a condição de vida do cidadão brasileiro que vive nos mais de 5 mil municípios que compõem o nosso país. Obrigado, presidentes. Muito obrigado, prefeito ACM Neto. Nós vamos conceder a palavra a um representante da CNM. Consulto qual o representante da CNM e nós vamos intercalando daqui para frente, porque são muitos inscritos e por isso a gente muitas vezes acaba não colocando os companheiros na prioridade que estabelecemos para falar. Mas com a palavra um representante da CNM. Saúdo o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, em nome do movimento municipalista brasileiro, em nome do presidente Paulo Zilkowski, em nome dos presidentes das estaduais, eu quero me dirigir a todos os prefeitos e prefeitas que nos acompanham neste momento. Presidente Renan, presidente Eduardo,
A nossa marcha teve como tema principal o Pacto Federativo, que durante anos discutimos aqui nestas casas. E aparentemente, só agora, com este momento político vivenciado no Brasil, temos as condições reais de avançar nestas propostas, promovendo o equilíbrio entre os entes federados, União, Estados e municípios. Esta última marcha, presidente Renan, que a sua presença e a presença do presidente Eduardo Cunha nos honrou muito, foi a maior de todas já realizadas. Contou com mais de 8.000 agentes municipalistas, 3.500 prefeitos, 2.000 vereadores e a maior participação do Congresso Nacional e de governadores. Entendemos, presidente, que essas duas comissões, criadas respectivas pelas casas, são resultados de uma longa construção do movimento municipalista, consolidados na marcha. Destacamos aqui o trabalho de todas as entidades estaduais e microrregionais, que realizaram encontros com suas bancadas e uma série de outras reuniões com parlamentares aqui presentes juntamente com a CNM. Quero também cumprimentar, senhor presidente, ao nosso amigo e presidente da Frente Nacional de Prefeitos e integrante da nossa CNM, o prefeito de Belo Horizonte, o nosso amigo Márcio Lacerda, que muito nos honrou com a sua presença na marcha. E mais, assumiu os pleitos ali defendidos como bandeiras da instituição que ele preside. Afirmo com muita tranquilidade que o movimento municipalista se encontra unificado. E aqui neste evento representamos todos os 5.568 pequenos, médios e grandes municípios brasileiros. Cabe salientar nesse sentido que 65% da população brasileira vive em municípios com menos de 350 mil habitantes. E há, neste momento, uma migração desta população para os centros maiores. E isso nós podemos, com ações, com a reforma do Pacto Federativo, começar a evitar esta situação. Concluo, senhores senadores e senhores deputados, enfatizando algumas pautas mais importantes para a Federação Brasileira e já encaminhadas às duas comissões, como o tema da regulamentação do ISS, principalmente no que tange à construção civil, leasing e cartões de crédito, a qual aperfeiçoará o modelo de arrecadação, gerando recursos na ordem de mais de 6 bilhões de reais para os nossos municípios. Também a complementação do que exceder dos 60% constitucionais investido no pagamento dos profissionais da área da educação, para que os prefeitos e as prefeitas possam honrar o piso do magistério. A partilha das contribuições também é tema importante, que desde 88 o governo federal vem criando para si, sem compartilhar com os estados e municípios, já salientado neste evento, registrados nesse encontro. Além disso, senhor presidente, eu ressalto a urgência da atualização de todos os programas do governo federal, no mínimo pela inflação. Ainda o impedimento da criação de despesas aos municípios sem previsão de receita e o reconhecimento da legitimidade dos municípios para poder ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Esses pleitos, uma vez aprovados, presidente Renan, presidente Eduardo, com certeza resgatarão o caráter republicano e a autonomia dos entes federados
consagrados na nossa Constituição Federal. Termino esta breve intervenção parabenizando pela iniciativa e dizendo que a sociedade tem sim grande expectativa nos trabalhos do Congresso Nacional, principalmente aqueles compromissos firmados na 18ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Muito obrigado, contem com a Confederação, contem com os presidentes das estaduais, e nós queremos estar efetivamente juntos, construindo este novo pacto federativo que é o objetivo, como já foi dito aqui, único e exclusivo de melhorar a qualidade de vida da população que vive nos municípios brasileiros.